Bem-vindos ao Viver Sustentável. Doenças transmitidas pela água poluída e pelo saneamento ruim representam a quinta maior causa de mortes de mulheres em todo o mundo, matando mais que a AIDS, a diabetes ou o câncer de mama, revelaram pesquisadores. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami, que já foi secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Olá, professor Tami. Olá, Elia. Na realidade, é inconcebível, para não se dizer desumano, imaginar que em pleno século XXI nós ainda tenhamos 800 mil mulheres morrendo por ano por falta de banheiros seguros e de água limpa. De acordo com a organização WaterWide, que analisou dados do Instituto de Métricas da Saúde, centro de estudos sediado em Seattle, nos Estados Unidos, as únicas doenças mais mortíferas para as mulheres do que a falta de saneamento de qualidade são doenças cardíacas, derrames, infecções das vias respiratórias inferiores e doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Aliás, segundo esse mesmo relatório, 1 em cada 3 mulheres, ou seja, 1 bilhão de mulheres no mundo inteiro, não tem acesso a um banheiro seguro, limpo e particular delas, mulheres. E 1 em cada 10 mulheres, ou seja, 370 milhões de mulheres, não tem acesso à água limpa. Mais de 2 bilhões de pessoas passaram a ter acesso à água limpa entre 1990 e 2012, mas quase 750 milhões de pessoas continuam sem esse recurso, o que a Organização das Nações Unidas reconheceu como um direito humano. A água poluída e o saneamento deficiente estão na raiz dos problemas de mortalidade materna e infantil e até da violência sexual. Nos países em desenvolvimento, muitas mulheres dão à luz em suas próprias casas, expondo-se e aos seus bebês a infecções. Sem banheiros privativos, mulheres, senhoras e jovens são obrigadas a se aventurar em busca de banheiros ou de locais para fazerem as suas necessidades, muitas vezes ao ar livre, à noite, arriscando-se a sofrer assédio e violência sexual. Além disso, em muitos países pobres, é considerado como responsabilidade de mulheres e meninas encontrar água, o que as força a passar várias horas do dia indo e voltando de poços e impedindo-as de frequentar escolas e cuidar de suas famílias. Assista agora uma matéria sobre a importância da água. 7.000 anos atrás, na Suméria, já se preocupava em armazenar a água dos rios em açudes de argila. No Egito Antigo, surgiam os primeiros canais de irrigação. Em 2500 a.C., a Índia se torna pioneira na construção de um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. Mais tarde, os aquedutos entram na paisagem da antiguidade. O desafio da época era tornar a água potável e combater as doenças. Idade Média, período das trevas. A peste arrasa a Europa. A água está contaminada. O esgoto corre a céu aberto. As doenças se alastram. A Revolução Industrial incha as cidades, mudam os hábitos de higiene, cresce o consumo. A água passa a ser motivo de guerra. A guerra entre Israel e países árabes também está ligada à disputa pela água. Atualmente, 40 conflitos entre países estão relacionados à questão de escassez de água. A água não vai acabar, né? Isso é uma coisa que a água que existe no planeta é um volume de água só. O que vai acabar, o que vai ficar difícil é o nosso acesso à água pura, de boa qualidade, né? Nós vamos estar poluindo a água cada vez mais e esse acesso vai ficar cada vez mais difícil. Em alguns lugares do mundo, essa questão de tempo também tem a ver com aonde, né? Em alguns lugares do mundo, esse problema já existe.
o acesso à água pura já não satisfaz mais as necessidades da sociedade. A África passa por problemas gravíssimos relacionados a isso, as regiões do Saara e abaixo do Saara têm problemas gravíssimos em relação ao acesso à água potável de boa qualidade. Aqui no Brasil, a gente sofre com problemas de água pontualmente no Rio Grande do Sul. Agora mesmo, há pouco tempo, você tinha uma seca terrível no Rio Grande do Sul, que chegou em algumas cidades, ter racionamento da água para usos não domésticos, né? Todos os dias, milhões de pessoas fazem tudo sempre igual. Água para beber, água para cozinhar, água para lavar o quintal, lavar a louça, regar as plantas. Mas na rotina desses gestos tão comuns, muitas vezes a gente não percebe o quanto a água é preciosa. Mais do que isso, a gente nem imagina que um dia a água potável pode acabar e que essa preocupação acompanha o homem há muito tempo. Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechar a torneira para escovar os dentes, a água que vai ser economizada só nesse pequeno gesto, fechar a torneira para escovar os dentes, é a água que cai pelas cataratas do Iguaçu por 12 minutos. Então, mesmo um grupo que não é a população do planeta, 1 milhão de pessoas, é 6 mil avos do que é a população do planeta. Durante só um mês, não estou falando em 1 ano, 10 anos, a vida toda, conseguiria fazer um efeito enorme, um impacto enorme. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e imprópria para o consumo. 3% é água doce e desses 3%, somente 0,007% é encontrada em áreas de fácil acesso ao homem. No Brasil, o índice de mortalidade infantil vem diminuindo ano após ano, graças aos investimentos públicos e privados na área de saneamento. Mas esses investimentos, ainda assim, são insuficientes e, além disso, o Brasil enfrenta problemas, como é o caso do desperdício de água. Segundo o estudo do Instituto Trata Brasil, no nosso país são desperdiçados por ano mais de 6,5 bilhões de metros cúbicos de água tratada, o que equivale a uma perda de mais de 8 bilhões de reais. Tais perdas correspondem a cerca de 80% dos investimentos em água e esgoto realizados em 2013, de acordo com a mesma entidade. O volume de água não faturada pelas empresas de saneamento no país corresponde a 40% da água produzida por elas. Estudo do Instituto Trata Brasil utiliza os dados mais recentes do Ministério das Cidades sobre perdas de água no Brasil. O índice de perdas de faturamento avalia o quanto da água produzida pelo sistema de abastecimento não foi faturado pelas empresas responsáveis. Essa água corresponde à soma da água desperdiçada na tubulação com a água utilizada de forma irregular através de ligações clandestinas e fraudes, e que, portanto, também não é cobrada. Decompondo esta média e levando em consideração as regiões do país, nós temos que a região onde a média de desperdício é menor é a região sul, onde chega a quase 35%, menor que os 40% da média nacional. Enquanto que na região norte, este percentual chega a 60%, bem acima da média nacional. Uma das razões desse desperdício, que faz com que não se leve muito a sério essa questão, é que existe uma cultura da abundância, o que faz com que os brasileiros não levem a sério esta razão de economizar água, essa preocupação com a economia de água, achando que há água suficiente para tudo. A nossa esperança é que a crise hídrica, porque passou o país e acaba de enfrentar, se transforme numa espécie de divisor de águas. Esta crise deve servir para pressionar não apenas as empresas, que
que deverão fazer a troca das redes antigas de águas por redes novas, mais econômicas, mas também pressionar os prefeitos, responsáveis pelas concessões e serviços municipais, pressionar os governadores, que precisam passar metas mais ousadas para as empresas estaduais, e pressionar o governo federal, que deve, por sua vez, tentar conseguir indicadores melhores. Este é um esforço e desafio que deve ser empreendido por todos. Em primeiro lugar, pelas próprias empresas de saneamento, que devem ter foco e planejamento, mas devem envolver os governos, que devem participar, e a população, que não pode deixar de fiscalizar. Não perca no próximo bloco. Relatório da ONU aponta os riscos de uma crise hídrica mundial. Um novo relatório divulgado recentemente pelas Nações Unidas afirma que, se nada for feito, as reservas hídricas do mundo podem encolher 40% até 2030. E por isso é preciso melhorar a gestão deste recurso para garantir o abastecimento da população mundial. O documento elaborado pela Agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura aponta ainda que 748 milhões de pessoas no planeta não têm acesso a fontes de água potável. Outra conclusão desse estudo é que o Brasil foi um dos países que mais registraram estresse ambiental depois de alterar o curso de seus rios. As mudanças nos fluxos naturais, segundo a análise feita pela ONU, ocorreu entre 1981 e 2010, quando foram construídas represas e usinas hidrelétricas. Entre as consequências dos desvios estão uma maior degradação dos ecossistemas, com aumento do número de espécies invasoras, além do risco de assoreamento. Este mesmo estudo mostra que não só o governo brasileiro, mas o de todas as nações da América Latina, precisam priorizar a gestão da água, questão fundamental para diminuir a poluição e também evitar que a questão do desenvolvimento econômico seja vista como um entrave a dificultar a preservação dos recursos naturais e a diminuição da pobreza. De acordo com este mesmo documento, 20% dos aquíferos mundiais já estão sendo explorados excessivamente, o que pode gerar graves consequências como a erosão do solo e a invasão de água salgada nesses reservatórios. Os cientistas preveem ainda que em 2050 a agricultura e a indústria de alimentos vão precisar aumentar em 400% sua demanda, ou seja, sua procura por água para aumentar a produção. O acesso à água potável vem aumentando gradativamente ano após ano. Nos últimos 25 anos, 1/3 da população mundial, ou seja, 2,5 bilhões de pessoas, deixaram de ter acesso a águas contaminadas. No entanto, o mesmo relatório ainda destaca a parte negativa, ou seja, 1 em cada 10 pessoas no mundo ainda não consegue ter acesso à água potável, o que corresponde a 750 milhões de pessoas. Para melhorar a situação, o relatório da Unesco apresenta 4 sugestões a todos os países. Primeira sugestão: é preciso conhecer seus recursos hídricos, melhorar o monitoramento para saber de onde vem a água, qual a sua qualidade e como realizar uma distribuição melhor. Em segundo lugar, definir estratégias para o futuro, com a previsão de cenários em torno da distribuição. Em terceiro lugar, integrar as decisões dos setores de energia, agricultura e recursos hídricos, a fim de que as ações atendam a todas as áreas e sejam feitas de forma sustentável. Em quarto lugar, promover a boa governança, ou seja, as decisões em torno da água precisam ser transparentes
e devem ter a participação da sociedade civil, a fim de que a população se sinta obrigada a colaborar, porque ela é partícipe a fim de atingir em conjunto a sustentabilidade. Essas medidas, se tomadas conjunta e concomitantemente, podem ajudar o Brasil a resolver o seu problema de desabastecimento, que já atinge hoje muitas regiões metropolitanas em todo o país. A ausência de chuvas, notadamente ao longo de 2014, baixou o nível de reservatórios importantes do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, que tiveram de implantar políticas restritivas de acesso à água, como racionamento ou aplicação de multa para quem gasta mais recursos hídricos. A realidade é que países que acreditavam ter muita água enfrentam atualmente problemas de escassez, de má distribuição e má preservação da água. Não perca no próximo bloco a entrevista do Dr. Sérgio Orlink, especialista em questões ambientais. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável está de volta. Assista agora a entrevista com Sérgio Orlink, especialista em questões ambientais. Hoje temos a satisfação de contar com a presença em nosso programa do Dr. Sérgio Orlink, uma das pessoas que mais conhecem as questões relacionadas ao ambiente. É por isso que a sua presença hoje aqui nos nossos estúdios e no nosso programa é uma presença muito alvissareira. Nós recebemos com muita satisfação. Se me permite, Sérgio, queria fazer já a primeira pergunta. No caso da logística reversa, em que os produtos devem voltar para os fabricantes, eles são responsáveis pela embalagem e por todo o produto, mesmo depois de usado. Isso é o que se chama de logística reversa. No caso, nós podemos encará-la como um negócio ou como mais um custo para as empresas? Boa pergunta. Queria cumprimentar o deputado Medistani, que há muitos anos estamos próximos, acompanhando o seu trabalho, e o primeiro presidente do Comitê de Bacias, que são dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, da região do estado de São Paulo, e eu diria quase que o primeiro do Brasil, essa que é a grande verdade, né? Então, de lá para cá, fizemos muita coisa e vimos a questão do lixo, numa época que nós tínhamos lixões, nós tínhamos catadores de lixo. Hoje o estado de São Paulo já não tem mais esses catadores, né, o que é uma grande notícia. E, de repente, avançamos primeiro para uma lei estadual, depois uma lei nacional de resíduos sólidos. E a logística reversa, ela se apresenta como uma das soluções. Essa que é a grande verdade. Eu vou pegar o resíduo já preparado para ser reutilizado. Então, eu diria que é um gasto a mais? Não, não é um gasto a mais. Eu diria que o país ganha, a União ganha, todos ganham com isso. E as empresas também. Essa que é a grande verdade. Talvez o custo inicial seja um pouco maior do que o retorno, mas o custo final não. Se nós pegarmos um custo social, vamos por assim dizer, o quanto que um aterro receberia, ou então um sistema de coleta de lixo qualquer receberia, 50% do nosso resíduo ele é reciclável com certeza, 50%. Se nós conseguirmos 35% numa primeira etapa, ótimo. Então a melhor forma é a logística reversa, que eu pego o resíduo já, tipo pneu, embalagens para óleos, lubrificantes, pilhas, baterias, lâmpadas, volto no processo produtivo e os recupero ou reutilizo. Então o custo inicial talvez empate ou dê um pouco negativo, mas no final não só a empresa, mas toda a nação vai ganhar com isso. No caso, quais os produtos que, na sua opinião, possam de imediato serem incluídos numa obrigatoriedade primária de utilização como produtos dentro da logística reversa? Bom, nós já temos hoje no estado de São Paulo alguns que já estão sendo trabalhados. Embalagens de óleo lubrificante, pneus, baterias, pilhas de baterias, o que é uma dificuldade, porque muitas são importadas, né, de países
países distantes. Mas nós podemos começar com as embalagens. Embalagem tipo frasco de limpeza, onde o cidadão vai comprar o novo produto e ele deixa lá no supermercado, na lojinha, aqueles frascos a serem recuperados. Então, as embalagens de resíduos químicos em geral, elas devem ser recolhidas com prioridade. Porque tem muitos resíduos químicos que vão contaminar não só o aterro, contaminar o catador e outras fases dessa disposição final que é inadequada, né? Então, as embalagens, embalagem de produtos de limpeza, papel, papelão, enfim, são situações que é do dia a dia da população. Eu tenho certeza que a população, ao enxergar que ela faz parte integrante dessa logística, ela vai ouvir. Porque, se não acontecer, os custos vão recair sobre a própria população. Então, nossos ouvintes, comecem a pensar nisso. O que eu posso fazer para fazer a minha logística reversa? Como que eu posso separar os resíduos de forma inteligente? E muitas vezes vocês vão falar, poxa, mas nós não temos coleta seletiva no município. Identifique uma pessoa que você quer ajudar. Identifique uma cooperativa. Isso tudo começa o processo a caminhar. E, obviamente, comece a colocar para o seu prefeito, para os seus vereadores, a necessidade de pontos de coleta. Então você nota que a logística reversa ela é um item desse aspecto todo dos resíduos sólidos. Dentro de toda essa estratégia da implantação obrigatória, compulsória da logística reversa no Brasil, nós temos um item que é aquele relacionado à obrigatoriedade dos municípios, dentro de um prazo determinado em lei, transformarem os seus lixões, que não tem tratamento nenhum, não tem cuidado nenhum com os líquidos que saem desse lixo acumulado e guardado, transformarem os lixões em aterros sanitários, com toda a técnica hoje disponível e à disposição desses prefeitos. O que você pode dizer a respeito disso? Perfeito. Em primeiro lugar, existe um prazo que já foi. Agosto de 2015 seria o prazo para que todos se transformassem em aterros, né? A ideia da política nacional, principalmente, é que nós não tenhamos aterros. Reciclar, recuperar, reutilizar. O que é importante, produção mais limpa lá na fábrica. Evitar a geração do resíduo, não só na fábrica, em casa também. Então, essa lei ela estabelece que só podem ser enterrados ou aterrados pouquíssimos itens de resíduos. Isso, infelizmente, ainda não está sendo observado pelos municípios. O município acha que é caro. Não, não é caro. O município vai descobrir que vai ficar muito mais barato fazer esse serviço do que continuar como está, né? Sérgio, qual é a diferença entre coleta seletiva e logística reversa? Perfeito. A logística reversa não deixa de ser uma coleta seletiva, que ela separa um tipo de resíduo, mas ela é muito específica de um setor empresarial e industrial. A coleta seletiva não é simplesmente separar os resíduos, mas é você separá-lo antes de sujar, com qualidade de resíduo. Isso vai propiciar você transformar tudo isso em matéria-prima, ou no futuro esperamos também em energia. Então a diferença é que um são setores empresariais que executam, o outro, todos os setores, inclusive a minha casa, a sua casa, têm que desenvolver esse trabalho da coleta seletiva. E você vai observar que 2/3 do volume é coleta seletiva. Eu sei bem que eu faço em casa, estimulo minha família a fazer, não é? E dá certo. Essa que é a grande verdade. Dá certo, gera emprego, renda. Um setor que tem aplicado a logística reversa, no seu sentido mais completo, em toto, podemos dizer assim, é o setor de embalagens de defensivos agrícolas. Mas isso tem sido possível porque a indústria de defensivos banca uma parte do processo. Na sua opinião, quais os outros setores que poderiam de imediato aderir a um processo completo de logística reversa? Olha, o processo de baterias, por exemplo. Hoje todos nós temos automóveis, a cada ano, 2 anos tem que ser substituída, e essa bateria tem chumbo. É uma matéria-prima que, além de muito poluente, né, ela deve ser recuperada.
Então, esse é um setor que deve ser acionado rapidamente, né? Outro setor que eu diria para você é ampliar o setor de lâmpadas. Graças ao bom Deus, a turma inventou lâmpadas modernas agora e que gastam menos energia, mas temos muitas lâmpadas ainda de mercúrio. Esse mercúrio no aterro ou em qualquer lugar vai ser altamente poluidor. E nós observamos que esse é um setor que está sendo pouco trabalhado. E todos nós podemos contribuir. Imagina, eu vou trocar uma lâmpada fluorescente na minha casa. Eu levo na loja, deixo a lâmpada e pego outra. Então podia se estabelecer que ao comprar eu sou obrigado a entregar também. Hoje também nós estamos em mais de 60% do PET que é produzido e vendido sendo recolhido. E antes era em torno Antes era 2% só. Só 2%, né? Por último, Sérgio, qual a sua visão de futuro nessa questão de resíduos no Brasil? Olha, também não é que eu sou um otimista. Eu trabalhei 40 anos numa empresa do Estado de Meio Ambiente, né? E muitos anos nós fizemos projetos para transformar resíduo em alguma coisa e conseguimos. Conseguimos resíduos de indústria, transformar em tijolo, transformado em energia. O que é preciso as pessoas não terem tanta pequenez de pensamento. Nós temos que transformar em alguma coisa. E isso vai acontecer, podem ter certeza disso. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Sérgio Orninck, que vem engrandecer o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, deputado, e continue com o seu entusiasmo nas questões ambientais. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 320. Latas de aço, R$ 250. Latas de alumínio, R$ 4.100. Plástico rígido, R$ 1.700. E PET, R$ 1.450. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.